Muito bom dia. Segunda-feira, então, 29 de maio, dia de Memorial Day nos Estados Unidos. Os mercados não funcionam por lá, mas notícias importantes acontecendo no mundo todo no final de semana. Vamos entender porque isso vai movimentar os mercados e os nossos investimentos por aqui. Bom, no Brasil, o que a gente tem nessa semana de importante é a divulgação do PIB e do mercado de trabalho que vai sair ao longo da semana. Vou postando sempre aqui em tempo real para aparecer, porque isso impacta diretamente as notícias econômicas, além de todo político que não para de sair novidades, e já fiz análise sobre quão maléfico no médio e no longo prazo é essa intromissão governamental, como foi feita, por exemplo, no mercado de automóveis, concedendo privilégios a uma determinada indústria em benefício de outras. Isso parece algo benéfico no curto prazo, sim, pode ser, porque os preços caem, mesmo que pouco, mas no médio e no longo prazo os preços são mais caros a serem pagos do que se deixar o mercado realmente se equilibrar. O ponto final é que a gente precisava ter um governo que gastasse menos, afinal de contas o Brasil ele é fiscalmente responsável nas últimas décadas, e isso infelizmente não vai acontecer, então aparecem soluções tampão populistas, tá? Mas bom, voltando nos Estados Unidos, que foi o que movimentou o final de semana, na sexta-feira saiu dados de núcleo da inflação. O que é o núcleo? É o dado da inflação retirado os preços de alimentos e energia, que são os dois componentes mais voláteis. Veio 4,7, a expectativa era 4,6, mostrando que a inflação nos Estados Unidos, apesar de longe do pico, ainda está resiliente e complica ou preocupa o mercado, os governantes americanos e o Banco Central americano, que tem como meta 2% de inflação. Com isso, o mercado entendeu que o Banco Central americano terá que manter as taxas de juros mais altas por algum tempo, alguns até falando que devem subir na próxima reunião. Eu acho que eles devem manter onde estão, mas mantê-las altas por um tempo maior, o que freia a economia, até porque os gastos com consumo veio o dobro do que o mercado esperava. Pois bem, quando o mercado interpreta que os Estados Unidos manterão a taxa de juros por um tempo mais alto, mais longo, a taxa de juros alta, os títulos públicos americanos, que no começo de maio remuneravam os investidores a 3,30% ao ano, agora está a 3,82%, tá? Subiu um pouco menos de 20% em um mês, ou seja, a expectativa de que a taxa de juros continue mais alta ou suba mais, e portanto a taxa de juros que os Estados Unidos têm que remunerar os seus investidores para quem compra título público, ou seja, empresta dinheiro para o governo americano, sobe também, o que encarece a dívida americana já alta, tá? Vamos ver como isso se mantém. Afinal de contas, na sexta-feira tem o dado do payroll, que é o dado mais importante de mercado de trabalho a ser analisado nos Estados Unidos. Além disso, o DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas no mundo, está na máxima em 2 meses, a 104 pontos. Quando a taxa de juros nos Estados Unidos é mais alta, há uma demanda maior por dólar para capturar essa taxa de juros e, portanto, tem uma elevação na sua cotação frente a outras moedas, tá? E no final de semana, no sábado, foi anunciado que o acordo entre republicanos e democratas, por fim, foi anunciado. Veremos, a votação terá que ser feita na Câmara até quarta-feira, o que noticiaram, mas que republicanos e democratas chegaram nesse acordo, e vamos ver sobre quais foram os moldes dessa negociação. Mas como a gente vem falando aqui, esse era o cenário base, eles aumentam o teto da dívida para poder gastar mais, mas empurram o problema mais para frente, que terá que ser lidado daqui a alguns anos novamente, seja em 2024 ou 2025, vamos ver mais detalhes disso, tá? Bom, na China, saíram dados no final de semana de lucros industriais, caiu 20,6% entre janeiro e abril, para continuar os dados que eu já venho falando aqui, bastante complicados da China. A deflação ao produtor, ou seja, os preços caindo, ao produtor já caiu bastante e vem complicando as empresas, como eu falei, ou seja, uma deflação, o que, portanto, é bastante complicado também, tá? Foi a maior deflação desde o ano de 2020. Vendas no varejo já saiu dados ruins, o setor da indústria já mostrou enfraquecimento, desemprego recorde entre jovens e o setor imobiliário, que representa entre 20% e 25% do PIB chinês, também bastante complicado. A Lenovo já mandou embora quase 10% da sua força de trabalho com a queda da demanda de seus produtos. Além disso, a barra de aço de construção
está na mínima também em 3 anos. Portanto, dados complicados da China, que é o maior importador de grande parte dos países do mundo. A Alemanha, como eu falei na semana passada, já entrou em recessão e vem apresentando também sinais complicados de recuperação. A Alemanha tem uma dependência grande de energia e, portanto, isso gera uma complicação. Mesmo antes da guerra e da pandemia, a Alemanha já tinha preços de energia um dos mais caros da Europa, com baixa cultura de empreendedorismo, com uma alta burocracia. A gente vê que a Alemanha teve 11,7 bilhões de dólares em investimentos em venture capital em 2022 e, para comparar, os Estados Unidos tiveram 234 bilhões. Claro, são economias diferentes, mas a Alemanha é uma das maiores do mundo também, tá? O que isso pode também complicar a Europa, que, na minha opinião, eu venho falando aqui, sim, está numa situação bastante complicada. Na Turquia, o presidente Erdogan anunciou a sua vitória, que está desde 2023 comandando o país, deve anunciar mais apoio à Rússia e à China, deve endurecer ainda mais as suas políticas e sendo basicamente já uma autocracia, onde ele já mudou o regime de parlamentarismo para presidencialismo e ele vem cada vez tirando mais as autonomias das instituições, transformando ela cada vez mais dependentes à sua figura, como por exemplo o Banco Central, que o Lula aqui gostaria de fazer. E mais, o Lula falou também, anunciou uma mensagem a Erdogan na Turquia e falou: contem com o Brasil. A grande imprensa diz que o Erdogan é de extrema direita, quando é um autocrata, e a gente prega a descentralização por completo, o mercado livre, totalmente ao contrário do que o Erdogan faz. E o Lula, sendo de extrema esquerda, fala que apoia o outro que a imprensa diz que é de extrema direita. As coisas não batem. São dois autocratas dentro dele, por natureza, que querem tomar as instituições para si. E isso, economicamente, é muito péssimo. Uma ótima semana para todo mundo.